O pessoal já está chegando, já estamos quase todos aqui, já retomamos. Mais um minutinho. Oi, professor Jorge, tudo bem? Tudo jóia, Sônia. Você viu que eu não tinha recebido a senha, nem o link do jogo? Eu mandei para você no teu pessoal. Nesse outro agora eu recebi. Agora eu não entendo por que não veio aquela primeira vez pela UOL. Não, mas eu coloquei, na primeira vez eu coloquei uma geral, de toda a turma. Mas não tem problema, você conseguiu acessar já, né? Ah, tá. Uhum. E a Elisângela pediu para avisar que ela está sem internet no bairro dela. Não pôde assistir a aula. Não, mas eu estou deixando gravada as aulas, aí eu vou ver onde que eu vou deixar elas disponíveis, o pessoal vai poder aí assistir depois novamente. Então, uma forma de... Até esse interstício aí, esse tempinho entre terminar uma aula e começar a outra, é o tempo que está levando aí para fazer a gravação da aula, porque depois que termina ele fica processando a gravação, então demora um pouquinho. Levou aí uns 8, 10, quase 10 minutos para fazer a gravação. Bom, acho que já estamos praticamente todos aqui. Professor, Oi. nesse jogo também vamos apresentar relatório? Ah, sim. Falando em relatório, eu gostei de alguns relatórios. Alguns saíram bem primários, assim, bem simples, mas teve alguns que já saíram com uma linguagem bem de administrador, já, pensando no futuro administrador que vocês vão ser. Legal. Alguns eu gostei bastante. Por falar nisso, eu já lancei as notas, viu? A nota do primeiro semestre já está lançada no SIGES. Mas vamos continuar. Então, vou disponibilizar novamente aqui a minha página. Vamos voltar para a nossa planilha. Então, observe o seguinte, nós estávamos na explicação aqui em como montar e saber a projeção de cada uma das fábricas, como vai acontecer. Então, eu trago aqui, no total, o que está aqui na linha roxa, que é a fábrica 1. Por esse total, eu faço a regrinha de 3, multiplicando esse total pelo percentual. Eu tenho aqui. E depois aqui, se eu quiser fazer a prova dos 9, eu faço essa soma aqui, eu vou ver que ela vai dar igual ao número que eu tenho aqui. Isso, o que eu fiz? Eu fiz para as 4 fábricas. Tá? Por quê? Eu sei aqui, dentro de cada uma delas, tá? Então, a fábrica 2 é a linha verde, peguei os totais que estão aqui da linha verde, 17, 24, 26, 33, e trouxe para cá. E multipliquei pelos mesmos percentuais que eu trouxe lá da planilha do jogo. Mesma coisa fiz com a fábrica 3, trouxe todos esses números aqui, 11, 16 e tal, e trouxe para a minha planilha e fiz o cálculo. O que isso me deu? E mesma coisa a fábrica 4. Então, eu tenho, nessas 4 planilhinhas aqui, eu tenho uma projeção de quais seriam as vendas, a demanda que teria se eu tivesse aqui uma postura mais arrojada e se eu tivesse uma postura mais conservadora. Ou se eu tivesse aqui uma boa administração da minha fábrica e com uma estrutura arrojada, eu estaria vendendo tudo isso aqui. Olha a diferença entre vender no último, vamos pegar o último mês aqui. Na fábrica 1, eu estou vendendo 122 mil peças e na fábrica 4, eu estou vendendo 15 mil. Olha a diferença de faturamento que isso aqui representa. Olha mês a mês. De repente, eu posso ser intermediário, posso ser mediano. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma média entre as fábricas aqui para ter uma outra curva, uma quantidade média entre todos esses aqui. Qual que vai ser a minha estratégia? Que postura eu vou adotar? Eu vou ser arrojado? Eu vou ser conservador? Eu vou cuidar para que a administração da minha empresa seja a melhor possível, tenha menores custos
e possa produzir essa curva na minha empresa. Então, eu já tenho condições, com esses 4, 5 gráficos aqui, essas 5 tabelas, de fazer uma análise e ter uma definição do que está apresentado aqui no meu jogo. Isso aqui, na previsão de demanda, essas informações aqui. Então, dentro do que eu tenho aqui, como fica melhor para mim atuar. Então, não esquecer, copio essa tabelinha aqui com os percentuais, levo para o Excel, copio todos esses valores aqui dentro da planilha, aqui no total que eu vou colocar embaixo, e eu vou ter a quantidade rodada de cada uma dessas aqui fábricas, uma média de quanto se vai produzir. Então, eu posso visualizar de que maneira cada uma se comporta e como eu vou poder atuar. Então, é o seguinte, eu gostaria que vocês montassem essas planilhas, seguissem adiante com elas. A minha intenção já era continuar aqui vendo as demais planilhas, porque daí nós já vamos entrando aqui, ajuda, nós vimos aqui ó, a localização, tá? Então, já definimos aqui a localização, conforme a fórmula, tal, montamos, ótimo. Aí vamos para o nosso próximo passo, previsão de demanda. Dentro da previsão de demanda, as informações que aqui estão, nós fomos lá na planilha, vimos a previsão de demanda e localizamos, vamos ver aí que tipo de postura nós vamos adotar. Nosso próximo passo é talvez aí montar uma planilha das mais importantes, que é o MRP. Dentro do MRP, eu tenho aqui várias informações sobre como montar o meu planejamento de produção. Então, aqui eu vou aproveitar essa nossa aula de hoje para fazer uma explanação para, no nosso próximo encontro, nós já iniciarmos a montagem da planilha do MRP. A planilha do MRP é essa aqui, ó, cálculo, compra, matéria-prima. Vai ser uma planilha como essa aqui, ó, onde eu tenho várias planilhinhas, que eu copio tudo isso aqui, eu copiei algumas dessas planilhas, algumas não, todas elas eu copiei das planilhas que estão no jogo e montei algumas fórmulas para me dar a melhor condição de compra. Então, eu tenho aqui, ó, todos os componentes, tecidos que compõem azul verde, azul escuro, cinza, preto, tecido de ribama, tá, de cada um deles, e as matérias-primas que compõem o nosso produto. Isso aqui a gente vai entrar e visualizar. Mas eu quero que vocês montem essa planilha de Excel, porque a cada rodada, na medida que vocês decidirem como vão fazer, ela vai ajudar muito sobre o que vocês querem produzir e fazer. Então, vamos supor, eu tenho aqui, está tudo zero. Eu vou começar a lançar aqui, na minha planilha, o que eu preciso produzir de produto acabado. O que eu quero de produto acabado. Mas o que eu quero de produto acabado, para mim montar, eu preciso, para montar esse moletom, eu preciso desse tecido aqui, ó, tecido moletom azul escuro, esse primeiro, aí tecido de ribama azul escuro, e preciso esses componentes aqui. Então, para montar esse produto. E para montar todos eles, eu tenho cada um uma composição, uma quantidade, que na medida que vocês fazem a leitura ali na ajuda, vocês vão ver que ele traz, e agora a gente já vai passar um pouquinho por isso, vocês já vão ver o que ele produz e a quantidade que produz. Uma vez montado esse MRP, vocês já vão ter o trabalho de depois, nas rodadas, vir aqui e, por exemplo, eu quero produzir no moletom azul escuro, primeiro ali, eu quero produzir 50. Então, eu coloquei aqui 50, lancei, olha aqui, ó, ele já vai me dando a quantidade de moletom azul escuro que eu preciso comprar e os demais componentes de matéria-prima. Se eu quero o verde, PP, eu também quero produzir 20. Ele já vai me dando o moletom verde, que é a quantidade que eu tenho que comprar. O cinza, eu quero produzir 30. Ele já vai me dando a condição. O preto, eu quero produzir 100.
Ele já vai me dando todas as quantidades e alterando. Então, isso aqui é importantíssimo para vocês ter um trabalho maior agora montando essa planilhinha, porque depois vai ficar fácil rodada a rodada para a tomada de decisão de vocês. Tá ok? Mas então vamos voltar lá no jogo para depois que a gente montar essas duas que nós estamos aí, essas duas planilhas que a gente está montando agora, que é o centro de gravidade e a demanda, para nós entrarmos no MRP. No MRP, então, atentem para isso aqui, depois vocês dão mais uma passada e mais uma olhada nas informações que aqui estão. Porque aqui já começa também uma análise muito importante, até para vocês definirem qual vai ser a estratégia de vocês. E um cuidado que vocês têm que ter, muito grande, nas planilhas que vocês podem, talvez, até aproveitar do jogo anterior, quem fez, de controle de estoque. Mas vamos lá. Então, passo 3, MRP. Toda previsão de compra de matéria-prima e produção deverá ser baseada em uma planilha de necessidades de materiais, ou seja, o nosso MRP. Através desta planilha, a equipe poderá relacionar a quantidade de produtos acabados com a quantidade de matéria-prima necessária. É o que eu estava explicando para vocês ali naquele exemplozinho. Desculpa. A planilha deverá racionalizar a lista de componentes a cada tipo de moletom, ver árvore de componentes. Então, essa árvore de componentes, quando vocês vão lá em produção, a gente já viu, ela aparece lá, tem a árvore de componentes, que é o que a gente vai copiar depois para montar a nossa planilha. E multiplicar pela quantidade de produtos a serem produzidos. Bom, para exemplificar melhor como os moletons estão estruturados, veja a imagem abaixo. Então, por exemplo, o moletom embalado, pronto e embalado, para uma unidade. Então, o que vai num produto? É importante, não sei se vocês lembram quando tiveram a disciplina de custos, na disciplina de custos a gente aprende muito bem a fazer a explosão dos custos. Ou seja, essa explosão, o que é? É você determinar exatamente a quantidade de matéria-prima que vai para construir um produto. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Uma unidade, ela tem aqui, ó, no tecido conjunto para os tamanhos P, PP, PM, G ou GG. O tecido. Então, como que ele é comprado? O tecido ele é comprado em rolo, tá? De 30 metros por R$ 1,90. Então, eu compro um rolo de 30 metros por R$ 1,90. Quando a gente montar a nossa planilha do MRP, eu vou ver com um rolo de 30 metros, o que eu consigo produzir? Isso aqui, ó. Um rolo de 30 metros dá para mim produzir 27 conjuntos PP, 20 conjuntos P, 18 conjuntos M, 17 conjuntos G e 15 conjuntos GG. Então, eu tenho a noção exata do que cada rolo de matéria-prima que eu compro, a quantidade que ela me proporciona. Então, fazer essas equivalências são muito importantes, porque daí, naquela planilha do MRP que eu mostrei para vocês, é que a gente vai fazer essas equivalências. Então, para mim saber, de acordo com o que eu vou decidir a produzir, se eu colocar lá que eu quero 27, 20, 18 e 15, desse tamanho aqui do GG, ele vai me dar que eu preciso de um rolo, tá? Se a minha quantidade for maior que isso, eu vou precisar de mais. A mesma coisa em relação ao meu rolo de tecido da Ribana. Ribana que é eu coloquei isso, a Ribana, que vai no acabamento dos punhos e das golas. Bom, o zíper é uma unidade por produto. Eu compro pacotes com 100. Então, de acordo com a produção que eu tenho que ver quantos pacotes eu vou comprar. O elástico, eu compro rolos de 25 metros. Um rolo me dá essa quantidade aqui que eu posso produzir. A linha para costura de overlock me dá
eu compro cones com quase 6.000 metros, 5.900 metros. E esses 5.900 metros me dá para produzir essas quantidades. A mesma coisa, linha reta para costura, eu compro cones com 1.500 metros e consigo produzir isso aqui. Etiqueta, vão 2 etiquetas em cada produto e eu compro pacotes com 200. Então, quantas que eu vou precisar comprar? Mesma coisa o saco plástico. Unidade, eu compro sacos com 1.000. Então, de acordo com a produção, eu vou ter que fazer essas compras aqui. Por isso que essa planilha que nós vamos montar aqui do MRP, ela é importante, porque vai nos ajudar a dimensionar, de acordo com o que eu pretendo produzir, quanto eu preciso comprar de cada uma dessas matérias-primas que aqui estão, naquelas rodadas em que eu vou produzir. Então, ó, o azulzinho aqui é o produto acabado para venda, produto já cortado, pronto para costura e embalagem, aqui. Produto usado diretamente na costura, aqui. Produto para corte de matéria-prima, aqui, o rolo. Produto para costura e embalagem, o verdinho. Então, só dar uma explicação aqui do que é. Importante. O tempo de entrega das compras de matérias-primas é pelo menos uma rodada. Lembrem-se do jogo anterior, quando você comprava numa rodada e em 2 rodadas. Lembra a diferença de preços, os custos que vocês tinham? Então, isso é uma análise agora muito importante e deve ser muito criteriosa para vocês lograr o melhor êxito. Fazendo com que as compras dos fornecedores mais rápidos sejam entregues a partir da rodada 1. Dessa forma, a produção só poderá ser iniciada na rodada 1 e somente na rodada 2 se a produção for bem sucedida. Haverá estoque de produtos acabados. Quando o jogo processar a rodada 3, o estoque de produtos acabados referente à rodada 2 será vendido, gerando a primeira receita de vendas da sua equipe. Então, vejam, as decisões que vocês tomarem na primeira rodada do que vão produzir, a quantidade que vai produzir, ela só vai resultar em receita na rodada 3, tá? Então, tomem cuidado. Então, em função dessa característica do cenário do jogo, a equipe deverá considerar apenas as demandas a partir da rodada 3. Então, você tem as demandas da rodada 1, da rodada 2, mas é na rodada 3 que o bicho começa efetivamente a pegar. Então, ó, a imagem abaixo exemplifica o tempo de produção e de venda. Olha só. Então, você tem aqui, ó, demandas sem tempo de produção hábil. Da rodada 1, da rodada 2, não tem. Então, estoque de produto acabado não tem e venda de produto acabado não tem. Ela vai ter lá na rodada 3. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, para ter uma demanda na rodada 3, vendas na rodada 3, eu preciso usar o estoque que eu tenho na minha empresa hoje, eu tenho que ordenar. Veja que vocês estão na visão do gestor da fábrica, o gerente de fábrica, o diretor de fábrica. E vocês vão ter que ordenar a produção na rodada 1. À medida que a gente vai entrando nas planilhas e visualizando, vocês vão ver lá que precisam definir que produtos vão produzir, que quantidades e o estoque que tem. Baseado nesse estoque, então, vocês vão ordenar na rodada 1 a fabricação do produto. Na rodada 1, vocês ordenaram a produção. Ele vai ficar disponível em estoque de produto acabado na rodada 2. Então, ele vai aparecer na planilha de estoque de produto acabado na rodada 2. E só vai produzir receita na rodada 3. Então, pensem bem, ele tem da tomada de decisões de fabricação do produto até ele produzir receita, ele leva aí 3 rodadas. Analisem bem isso, porque quando vocês forem comprar matéria-prima, vocês têm que saber que a compra da matéria-prima aqui é como se comporta o mercado. Então, como se comporta a empresa para que ela tenha produção e venda para o mercado. E as minhas compras, eu vou depender de fazer as minhas compras bem feitas, planejar bem as minhas compras para poder fazer com que
essa autorização de produção aconteça e eu não tenha falta de matéria-prima, não tenha falta de... não deixe de ordenar a produção. Então, eu tenho que tomar muito cuidado agora nas informações que eu passo. E, ó, nas rodadas 11 e 12, produção e estoques que não serão vendidos, pois o jogo encerra nas rodadas 2. Então, atentem para isso aqui. Bom, é recomendável que o MRP tenha pelo menos a seguinte estrutura. Tá? Então, a equipe deverá desenvolver... Aqui, ele traz um modelo onde você faz 20 tabelas, o nome do produto, de cada um deles, vai a demanda calculada para cada rodada, é aquela que a gente já fez, a quantidade prevista para a produção para atender a demanda, a quantidade realmente a ser produzida, nessa linha vai a quantidade de vendas perdidas por falta de estoque, que daí vocês vão ter a informação, e as demandas sem tempo de produção. Aqui ele está recomendando esse tipo de planilha para acompanhamento, tá? Eu não fiz essas planilhas porque eu não estou jogando, mas para quem estiver jogando, de repente, como acompanhamento, ela pode ser interessante, tá? Então, como que funciona a tabela 1? Com base nas planilhas de MRP de produtos acabados, a equipe deverá desenvolver 20 planilhas, conforme tabela 2, para os tecidos de moletons mais cortados e 20 planilhas, conforme tabela 2, para os tecidos de ribana. Cada uma das planilhas deve estar relacionada à demanda dos respectivos produtos acabados. E aqui ela está, moletom e ribana, cada um dos 20 produtos. E aí, é recomendável que as planilhas de produtos em processo sigam o mesmo modelo. Então, eu tenho, primeiro, entendam o seguinte, eu tenho compra de matéria-prima e aí eu vou ter produtos em processo. Quando eu ordenar a produção, na rodada 1, ela vai estar em produto em processo, que vai entrar para o meu estoque de produto acabado na rodada seguinte. Aqui ele traz uma planilha onde você pode montar e fazer o acompanhamento do que está sendo processado rodada a rodada. Isso te ajuda a visualizar, à medida que as rodadas vão acontecendo, como que está o teu processo de fabricação. Também, daí ele traz aqui quais são as matérias-primas que você utiliza e depois a recomendável 14 planilhas de matéria-prima conforme esse modelo aqui, que são as outras matérias-primas e onde elas chegam e como elas chegam no seu estoque. Então, fazer uma leitura aqui, visualizar, é importante. Mas isso é no acompanhamento do jogo. Por hora, que eu quero que vocês tenham entendimento disso aqui, e daí a gente volta aqui para o nosso jogo, onde está lá, planos de produção. Então, nós vamos visualizar aqui nossa árvore de componentes. Então, está aqui, ó, cada modelo, então, moletom azul escuro. Cada modelo tem a sua característica aqui. Ó. E todos os componentes que vão. E aqui ele diz a quantidade. Então, o zíper preto, como que ele é apresentado? Em pacote de 100 unidades, a quantidade que vai ser utilizado, 1 unidade. Saco plástico, pacote de 1000 peças, utiliza-se 1 unidade. Linha overlock, cone de 5.900 metros, eu utilizo 163,52 metros para cada moletom PP. Daí, elástico, eu compro com rolo de 25 metros e eu uso 59 centímetros, rolo com 25 metros. Eu uso 59 centímetros em cada um do modelo PP. Depois, linha de costura, eu compro em cone de 1.500 metros e utilizo 7,44. Etiqueta, eu compro 200, embalagem com 200 e uso 2 etiquetas em cada produto. Conjunto cortado azul, aqui ele está 1 e 1, aqui eu tenho uma peculiaridade que eu vou ter que fazer daí, para cada, aqui é o PP, o azul, eu vou ter que fazer para cada uma das cores, o PP, a quantidade. Então, o que eu preciso fazer? Para montar o meu MRP. Daí, à medida, se vocês conseguirem concluir as outras 2 planilhas, nós já vamos partir para o MRP. Então, fica
já recomendado. Copiem essas planilhinhas para a nossa planilha aqui, ó. Então, vocês vão copiar aqui no Excel. Então, eu vou pôr uma planilha nova aqui. Então, como que você traz? Eu venho aqui no jogo, moletom, PP, azul escuro, é o primeiro, tá? Eu posso até ir lá, copiar todas de uma vez só. Vou tentar fazer isso, ó. Tentando marcar todas as planilhas que são os 20 produtos, tá? Aqui. Vou lá, Ctrl C, e vou para a minha planilha de Excel. Vou pôr aqui, como que eu vou colar? Se eu colar aqui, ele vem dessa forma. Se eu colocar aqui, ó, a segunda, tem duas opções de colagem. Assim, e a segunda aqui é essa aqui. Essa aqui, para mim, é melhor. Então, eu uso a segunda opção. Ficou meio confuso, mas eu estou lá, ó, moletom azul escuro. Eu dou um negrito aqui para me dar o título. E aí, eu abro a planilha. Para mim abrir aqui, ó, a coluna, é só clicar nessa linhazinha aqui, ele abre a minha coluna. Ó. Apresentação. Vou abrir a coluna aqui. Ó. Tá? Quantidade. Abrir a coluna aqui. Unidade. Então, no moletom azul escuro, eu faço isso aqui e eu vou colocar as bordas nelas para ficar mais fácil. Então, gente, eu trazendo essas planilhas aqui para cá, depois eu vou ensinar para vocês a como fazer a equivalência dessas quantidades aqui pela forma como eu compro. Na verdade, a gente vai montar algumas formulazinhas aqui, ó, que são essas fórmulas aqui. Até aqui, componente, apresentação, quantidade, unidade, é a planilha que eu copiei lá do jogo. A equivalência, quantidade unitária, quantidade total, é que eu vou ensiná-los a fazer a montagem. Mas o nosso ponto de partida, então, vai ser copiar todas as planilhas, trazer aqui para o nosso Excel e fazer isso aqui. Quando eu fizer isso aqui, eu pinto todas elas aqui para ter depois, fica mais fácil. Elas estão em ordem alfabética diferente, eu coloco aqui todos eles, componente, apresentação aqui. Isso aqui é título, eu ponho aqui o negrito, tá? Eu normalmente faço isso aqui só para que a gente possa visualizar melhor. Posso ir fazendo em todas elas. E depois eu venho aqui, ó, tem o zíper preto, eu pinto a planilha toda, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou classificar isso aqui. Isso aqui está me atrapalhando. Classificar. Então, aqui, ó, classificação personalizada. Eu vou pôr em ordem alfabética. Classificar por, clico aqui, ó, componente. Põe OK. Então, ele já me dá aqui, ó, conjunto de calça. Ele está em ordem alfabética. Isso vai me facilitar depois para trabalhar, porque elas estão diferentes na hora de eu montar as fórmulas. E isso aqui eu vou fazer para todas elas. Então, a primeira coisa que eu venho, faço isso aqui, pinto aqui, negrito, que são os meus títulos. Coloco ela dentro do quadradinho, venho aqui, classificar, classificação personalizada. Opa, esqueci aqui, ó. Tenho que vir desde aqui. Classificar e filtrar, classificação personalizada, classificar por componente. Ok? Mesma coisa, vocês vão ver que daí ele vai ficando igual, todos eles. Então, quem quiser já pode ir montando também, copiando e montando essa planilha. Nós temos mais 10 minutos e acaba o nosso tempo. Então, aqui, a gente já começa a montar a nossa planilha para o MRP. Essa aqui, ela só é um pouquinho trabalhosa. Depois que a gente fizer as fórmulas aqui, ela vai ficar uma baba para vocês, tá ok? Então, aqui eu fecho, vamos fechar a nossa apresentação e eu volto para cá. Gente, essas são as planilhas que a gente precisa desenvolver nesse primeiro momento. Feito isso, se nós conseguirmos até, hoje é dia
13, se até o final do mês nós tivermos todas essas planilhas, ou melhor, se tivermos isso já montado em 2 semanas, vai dar o final do mês. A gente já começa a trabalhar daí as primeiras decisões para iniciarmos as rodadas. Tá? Mas esse é o ponto de partida, são ferramentas necessárias que nós vamos utilizar para a tomada das decisões do nosso jogo. Ok? Então, vão tentando montar essas planilhas. Se tiverem dificuldade, na medida que vão montando, copiem a planilha, mandem um e-mail para mim e digam, estou com dificuldade nisso, tá? E eu vou tentando ao longo do dia, na medida que eu vou recebendo, se eu puder, eu já de imediato tento responder, mas se tiverem dúvidas, vão fazendo contato e eu, por e-mail, mandando a planilha e dizendo onde tem dificuldades, eu vou tentando ajudá-los aí. E para ver se na semana que vem a gente já tem. Por exemplo, a Sônia fez um questionamento. Como é um jogo tal, será que... lembra na aula passada? A Sônia comentou. A Sônia não, Sueli. Comentou. Se de repente alguém tem dificuldade, como é um jogo, será que um não pode ajudar o outro? Pode. Enquanto a gente não iniciar as rodadas, eu acho que agora, nesse momento aí, vocês podem se ajudar mutuamente, podem trocar figurinhas. O jogo só começa depois da primeira rodada. Até então, é o preparativo. Eu acho que esse interagir entre vocês é muito importante. Então, alguns têm facilidade com Excel, quem tem facilidade já vai montando as planilhas e pode ajudar os colegas. Ou mesmo, se precisarem, eu estou à disposição. Nós temos aí mais 7 minutos. O que vocês têm de dúvidas, questionamentos aí sobre o que nós apresentamos hoje? Estou à disposição, podem questionar. Deu para compreender, mais ou menos, como fazer, como elaborar as planilhas? O meu problema é as planilhas. Esse me assusta. Mas olha, Mas... ela parece assustadora, mas é uma oportunidade ímpar para aprender a utilizar essa ferramenta. Para você, e fundamentalmente para você, é verdade. Para você, Sônia, que trabalha com indústria de confecção, eu acho que te ajuda sobremaneira. Então, é importante, é uma oportunidade ímpar para aprender. Mas vê quem tem. Eu acho que o Gabriel pode ajudá-los aí. O Gabriel me parece que tem facilidade com Excel. Então, mas mesmo eu posso ajudá-los, então vamos tentando tocar aí da melhor maneira possível. Mas é um momento para aprender. Pode falar, Sueli. A gente poderia abrir um grupo no WhatsApp com você, porque a gente tem feito isso com os outros professores, né? Porque você pede sempre por e-mail. É que o WhatsApp parece que a gente fica mais à vontade, é mais rápido. Poderia ser? É que nem sempre no WhatsApp, quando vocês mandam, eu consigo atendê-los, porque eu tenho outras atividades e no WhatsApp. E eu detesto trabalhar com o WhatsApp, porque o telefone, essas teclinhas aqui são muito pequenas, eu não enxergo direito. Então, no e-mail eu uso a planilha do computador, que é mais ampla, a visualização é melhor. Para mim, eu tenho uma dificuldade de trabalhar com o WhatsApp. Então, se tiver que abrir uma planilha, alguma coisa, eu tenho que vir para o computador. Então, de qualquer maneira, para atendê-los, vou ter que usar o computador. E outro detalhe, não é toda hora que eu consigo responder. Ele manda no WhatsApp e está me esperando que eu responda na hora. Eu não vou conseguir atendê-los, porque de acordo com as outras atividades que eu tenho, as outras aulas que eu estou apresentando, eu não consigo, às vezes, responder. Mas o meu compromisso pelo e-mail é responder assim que, pelo menos 2, 3 vezes por dia, eu entro no meu e-mail e vou dando feedback para vocês. Tá? Eu, particularmente, para mim é uma dificuldade trabalhar com o WhatsApp. Isso que eu não fiz. E a gente precisa aqui mais do computador do que propriamente do telefone. Por isso que eu não utilizo o WhatsApp. Tá bom, Círio? Então, professor, por isso que a aula sua gravada é importante para a gente poder estar reolhando depois, porque eu acompanho pelo celular, né? Então, nem tudo... se você abre muito, se você tenta aumentar, você perde pedaço, né? É horrível acompanhar pelo celular. Eu recomendo que, pelo menos agora, até a gente iniciar as rodadas, eu recomendo que vocês trabalhem com o computador, justamente para ter a planilha junto, trabalhar a planilha, visualizar.
é importante aproveitar esse tempo com o computador em mãos, tá? Uhum. Você falou das gravações, eu estou gravando. Muito provavelmente, eu não sei se já deixo, eu tenho que ver aonde e como que eu vou deixá-las disponíveis para vocês, mas aí até o próximo encontro ou por e-mail eu já informo aonde que elas vão estar disponíveis e como que vocês podem ter acesso a essas aulas gravadas. Tá ok? Daí tudo que a gente explicou aqui vai estar à disposição novamente para vocês visualizar. Bacana? Seria interessante se essa aula tivesse para a gente disponível antes da próxima aula, professor. Eu quero ver se ainda hoje ou amanhã eu já consigo colocá-la à disposição de vocês. Aqui é prezinho nessa parte aí. Na verdade, essa parte que eu estou fazendo para vocês aqui, eu não deveria nem fazer. Eu deveria partir da premissa que Excel não é uma ferramenta que todos já Sabe trabalhar. pressupõem que sabem trabalhar. Mas, como eu sei que tem essas dificuldades, é uma questão acadêmica, por exemplo, na pós-graduação, se eu trabalhar o jogo de empresas, eu já vou direto para as rodadas. Digo, olha, moçada, está aqui, as planilhas são essas, se virem. E aí eu já vou partindo para as rodadas. Aqui que a gente vai no passo a passo, é porque a gente tem mais tempo. É uma forma de aprendizado, eu acho que é tudo uma oportunidade. Para quem já conhece, às vezes pode ficar até meio enfadonho, mas faz parte, a gente tem que pensar que todos têm que aprender, tá bom? Então, deixo à disposição aí, muito provavelmente entre amanhã ou sábado, até sábado eu já deixo à disposição, informo para vocês, mando no e-mail, aonde que vocês podem acessar esse material. Legal? Legal. Legal, professor. Obrigada. Então tá bom. Boa semana, tentem montar as planilhas e se tiverem alguma dúvida, daí vocês me mandam. Ok? Tá. Boa semana, professor. Obrigada. Até mais. Bom final de semana a todos. Até semana que vem. E, Letícia, não precisa mandar mensagem perguntando se vai ter aula ou não vai ter aula. Nós temos todas as quintas-feiras aulas programadas 8h30. Insisto para que cheguem no horário para a gente ganhar tempo. Tá bom? Professor, Oi. pensa na possibilidade de você fazer um pedacinho da aula, fazendo comentário, então, dos relatórios anteriores, para que a gente possa aprender, né, com os colegas de que forma fazer melhor. Bom, então vamos fazer Você comentou que teve uns que já fizeram, né, de uma forma mais profissional, então seria interessante a gente aprender isso também. Então vamos fazer o seguinte, primeiro vamos nos concentrar nisso que a gente está fazendo aqui, quando a gente for começar as rodadas, e daí vocês já vão começar a pensar lá na frente, a gente faz essa análise, tá bom? Para não misturar as ideias agora. Um pouquinho mais para frente fazemos isso. Pode me cobrar que daí a gente faz essa análise mais adiante. Tá joia? Então, gente, até o próximo encontro, semana que vem. Abraço a todos e, se tiverem dúvida, mandem para mim. Tchau, tchau.